Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo que eu estou gravando aqui para você com muito amor e carinho, e hoje eu vou falar sobre o traço de caráter masoquista. Vamos lá? Masoquista. Lembra, para você não se assustar com os nomes dos traços de caráter. O masoquista é o nome que foi dado, batizado por Reich Alexander Lowen, e a gente mantém aqui para honrar os criadores. Mas não se trata de nenhum distúrbio e nenhuma patologia. Se trata do quê? Se trata de mecanismos de defesa que todos nós desenvolvemos quando nós estávamos lá naquela primeira fase da nossa vida, do útero da mamãe até os 6, 7 anos, que nós chamamos de fase primária do desenvolvimento do ser humano. É isso mesmo. E a fase do masoquista ocorreu quando, mais ou menos em torno de 2 anos e meio, entre 2 anos e meio até 3 anos, 4 anos até, ocorreu aquele momento em que toda criança passa por aquela fase do desfraude. É isso mesmo. Todos nós usávamos fralda e aí a gente passou por esse momento aonde nós começamos a usar o piniquinho ou o vaso sanitário para fazer as nossas necessidades. Pode ser que nesse período do desfraude pode ter ocorrido que seu papai e sua mamãe começaram esse momento um pouquinho antes ou um pouco mais tardio. E aí, o que ocorreu? Pode ser que se começou um pouco antes, não estava ainda no momento, o bebê não estava preparado, a criança não estava totalmente preparada para segurar, não tinha força suficiente nos esfínteres para manter o xixi e o cocô, porque antes a criança não precisava se preocupar, porque ela fazia a hora que dava e fazia nas fraldas, não é? Só que agora é cobrado dessa criança, digamos assim, uma responsabilidade. A responsabilidade de quê? De avisar o papai e a mamãe que precisa ir até o piniquinho, precisa ir até o vaso sanitário. Só que muitas vezes isso não acontece e a criança faz ali num momento, vamos falar, que não deveria. E aí suja a calça. Aí, às vezes, a criança, além de fazer, às vezes está numa festa, né? Faz num momento que fora de hora, digamos assim, a criança acaba sendo exposta. E a criança se sente muito mal, porque todo mundo espera dela, ou todo mundo tem uma expectativa, que ela dê conta de, pelo menos, avisar que ela vai fazer xixi, ou que ela precisa fazer cocô. E aí a criança fica se contendo, e às vezes ela não consegue conter e faz. E aí às vezes fica, às vezes o vovô, a vovó, o irmão mais velho, ou o pai, a mãe fala, nossa, que cocô fedido! Ou às vezes olha para a criança com aquele olhar assim severo ou de reprovação. E a criança sente aquilo como algo que reprime dentro dela. E aí começa a se desenvolver esse traço de caráter masoquista. O masoquista, então, ele tem como uma das principais características esse poder de conter, de se contrair, de não mostrar o que ele está sentindo, porque ele sentiu essa dor, né, que foi a dor da humilhação. Ele se sentiu humilhado, se sentiu injustiçado, ele se sentiu ali exposto, ridicularizado. Então ele tem essa dor que ele carrega dentro dele. Mas ao mesmo tempo, ele desenvolveu para poder dar conta de fazer o xixi, fazer o cocô no momento certo, muita energia de contração. Então, uma das marcas do masoquista é que ele tem um corpo bem parrudo, né? Um corpo quadrado, toda a região das nádegas, toda a região do bumbum é um tanto contraída. Contraída porque significa que ele teve que conter os esfínteres para não fazer xixi na calça, não fazer cocô na calça. E a mente do masoquista, ela opera da seguinte forma: ele repassa várias vezes dentro dele estratégias, métodos, metodologias
para poder dar conta que as expectativas que são colocadas em cima dele, ele possa executar com perfeição. Porque ele desenvolveu essa forma, essa lógica, esse raciocínio nessa época. Porque essa época já era cobrado dele uma responsabilidade que era de não fazer cocô, não fazer num lugar ou num momento inadequado, inoportuno, tá? Então essa é uma das características do traço de caráter masoquista. Outra característica que se destaca no masoquista, então a dor eu falei, né? A dor é a humilhação e o traço positivo é que ele tem muita força, muita energia, ele tem muito corpo, ele tem muito tônus, o corpo dele é mais parrudo, mais quadrado e é o tipo de pessoa que aguenta o tranco. Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha com você, ou seu marido, a sua esposa, tem um traço de caráter forte do masoquista, digamos assim, um percentual grande, né, evidenciado, o que vai ocorrer é que essa pessoa dos traços de caráter, é a mais forte, a que mais você pode contar com ela, com lealdade, com poder de execução, faz acontecer, tá? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade até de dizer não, tá? Eu não faço, tá? Porque ela tem essa dificuldade de colocar um pouco de limites, tá? Por que eu tô falando isso? Porque todos nós temos os 5 traços. Pode ser que você observe que em você, ou no seu marido, ou num colega de trabalho, tenha mais desse traço. Então a pessoa vai ter mais dificuldade de dizer não. Então a pessoa vai se enchendo de quê? De responsabilidades e isso vai pesando sobre os ombros. Uma das coisas que é comum para quem tem um traço de caráter masoquista é que se orgulha, né? O masoquista se orgulha de aguentar, né, muito tempo coisas assim que são pesadas, sejam da família, seja do trabalho, e não consegue às vezes se desvencilhar daquilo porque não consegue colocar limites ou não consegue dizer não. Tudo isso por conta do que ocorreu lá nessa fase do desenvolvimento, que é essa fase do desfraude, que pode ter ocorrido antes ou tardio, tá? Então isso é importante saber assim, como que foi que aquela criança interpretou aquilo. Mas como saber qual é o momento certo? O momento certo para fazer o desfraude é aquele momento onde a criança ela consegue pular com as 2 pernas e consegue dar conta de andar e subir, descer escadas com um perfeito equilíbrio. Esse seria o momento certo para fazer o desfraude. Caso isso tenha acontecido e foi um trauma para a criança, então a criança vai desenvolver todo esse mecanismo de dor e do recurso. A dor é a dor da humilhação, essa dor de se sentir exposto, ridicularizado, e o recurso é que ele tem esse poder de se conter e tem muita força, tá? E não quer fazer nada para desagradar o mundo externo e vive em função de corresponder às expectativas do pai ou da mãe ou das pessoas que fazem parte do núcleo, né, que ele se relaciona, seja do trabalho ou familiar. E como eu falei, a característica principal, né, uma das características principais é a força, a execução. Quando a gente fala do corpo, então o corpo que se destaca no masoquista é um corpo mais quadrado, tônus muscular muito firme, duro, forte. As pernas são pernas bem grossas, como se fosse um tronco de uma árvore e bem fincadas no chão. E é tudo grandão, desde aqui de cima, né, aguentando peso nas costas, até lá nas pernas, na batata da perna, tudo bem cheio. E isso representa o quê? Representa o traço de caráter masoquista. E o masoquista, eles são muito leais. Então, se você tem uma pessoa que faz parte dos seus relacionamentos,
que tem esse traço de caráter é um tipo de pessoa que você pode contar com ela, tá? Muitas vezes ela não expressa o que ela sente, que é uma das características que ela tem muito. Ela guarda muito as sensações, os sentimentos, não é muito de falar sobre o que está acontecendo dentro dela. E outra característica do masoquista é que às vezes ele contém muito dentro dele, ou contém muito dentro dela, né? E aí, às vezes explode assim, sabe? Imagina assim, o Hulk vai contendo a raiva, aí de repente explode. E aí, em seguida, que explodiu, acaba se arrependendo, porque quando explode, sobra para todo mundo, entendeu? E às vezes fica remoendo coisas lá do passado, que quando ninguém se lembra, e aí traz à tona, colocando ali na mesa tudo, né? Expondo tudo, e aí depois acaba se arrependendo. Você já fez isso? Já rodou a baiana? Já de formas assim, um rompante, descabido? Fora de hora, fora de contexto, já fez isso? Às vezes a gente faz, né? Então isso é muito do nosso masoquista. E aí fica falando coisas que não deveriam falar e acaba depois se arrependendo, tá bom? Espero que você tenha gostado, né, desse conteúdo do traço de caráter masoquista. Lembra que todos nós temos os 5 traços e a gente deve contar com esse traço de caráter em nós, porque ele vai nos ajudar a executar o nosso projeto de vida, tá? É bem importante quando o traço de caráter ele tá no recurso, né? E você pode usar de todas essas características positivas dele para você fazer acontecer o seu propósito de vida, o seu projeto de vida. Então você usa a força, usa a concentração, usa o método, usa a estratégia para que você possa fazer acontecer e florescer na sua vida. Então, Harion, faça comentários, compartilha com seus amigos e dá um like aqui para esse conteúdo se você gostou. Beijos, Harion, a gente se vê no próximo vídeo.